Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje pela correção da atividade que ficou para casa. Então, nós temos a questãozinha 1 da página 202, onde ela nos pergunta como a imagem ao lado pode estar relacionada à reprodução. E aqui nós temos uma mulher grávida, né? Como vocês acham que essa imagem ela pode estar relacionada à reprodução, gente? Bom, o objetivo dessa questão é que vocês reflitam sobre a reprodução e os processos envolvidos nela. Enquanto a reprodução se refere à formação de um novo indivíduo, a gravidez é o processo que permite o desenvolvimento e a formação desse novo ser vivo, envolvendo uma sequência de eventos como fertilização, implantação, crescimento e desenvolvimento embrionário e fetal e o nascimento. Nós temos a questão 2. Quais dos órgãos e estruturas apresentadas acima e são responsáveis pela produção dos gametas, gente? São os testículos, né? Questãozinha 3, gente. Além de conduzir os espermatozoides, a uretra masculina faz parte de qual outro sistema do corpo humano? Justifique sua resposta. Bom, gente, a uretra é uma estrutura comum ao sistema genital masculino e ao sistema urinário, pois além de conduzir os espermatozoides, ela conduz a urina produzida nos rins para o exterior do corpo, não é isso? E aí a tia pediu que vocês também respondessem já a questãozinha 4 e 5 da página 208, onde ela nos pergunta quais dos órgãos apresentados ao lado ou são responsáveis pela produção de gametas. São os ovários, tá, gente? E quais desses órgãos abrigam um novo ser humano em desenvolvimento? Onde é que esse embrião ele vai se desenvolver? No útero, não é isso? Bom, gente, atividade corrigida. Vamos dar continuidade, né, à nossa explicação. E a gente vai falar agora sobre o sistema genital feminino, tá? Página 208. E aí, nós vimos que nas mulheres, gente, além de produzir gametas e os hormônios, o sistema genital, ele abriga o novo ser, o novo indivíduo, nas primeiras fases do seu desenvolvimento, tá? Então, a gente vai observar aqui essa imagem que nós temos, acompanhem comigo, que nós temos a representação do sistema genital feminino. Temos as tubas uterinas, temos o útero, os ovários e a vagina. Gente, o sistema genital feminino, ele é composto por um par de ovários que produz os ovocitos e hormônios. Hormônios esses que são o estrogênio e a progesterona, tá? É formado também por as tubas uterinas que transportam, gente, esse ovocito do ovário até o útero. E geralmente é nelas que ocorre a fecundação, tá bom? O útero, como a tia já falou, é o local onde o zigoto se fixa durante a gravidez para se desenvolver e formar um novo ser humano. E a vagina é o órgão que recebe o pênis durante o ato sexual e é o canal pelo qual ocorre o nascimento da maneira natural. Nós temos outra imagem que nos mostra as estruturas que compõem novamente, só que de outro ângulo, esse sistema genital feminino. Então, vamos observar comigo. Temos a tuba uterina, o ovário, o útero e a vagina. Meus amores, o sistema genital feminino, ele apresenta órgãos que se fixam no exterior do corpo, desculpa.
e que, em conjunto, são chamados podendo feminino, antigamente chamados vulva, tá? São chamados pudendo feminino, que ultimamente eram conhecidos como vulva. Esses órgãos, eles protegem a entrada da vagina e da uretra. Então, acompanhem comigo, por favor, na página 209, tá? Onde nós temos, ó, uma imagem, tá? A representação desses órgãos externos do sistema genital feminino. Temos os lábios menores, os lábios maiores, temos o ósteo da vagina, o ósteo externo, que é a abertura da uretra, e nós temos o clitóris, tá? Os lábios maiores e os lábios menores do pudendo protegem a entrada da vagina e da uretra. No pudendo feminino também está presente o clitóris, estrutura que tem a capacidade de ficar eretra. Agora nós vamos entender como acontece, gente, a produção desses ovocitos, tá? O ovocito humano, ela é uma célula esférica bem maior do que um espermatozoide, certo? A produção desses ovocitos, eles ocorrem nos ovários e tem início antes do nascimento, na fase de feto. Como nós estudamos no início desse capítulo, a formação de gametas ocorre por meio de uma divisão celular chamada meiose, não é isso? Então, essa divisão, ela se inicia durante a fase de feto e é interrompida, sendo retomada apenas na puberdade. Na puberdade, os hormônios, eles sinalizam a retomada da divisão celular desses gametas em formação, tá? Resultando na formação dos ovocitos secundários. Essas células estão prontas para serem fecundadas e são liberadas pelo ovário em um processo chamado ovulação. A primeira ovulação, gente, ela ocorre na puberdade, sob a influência principalmente dos hormônios. O hormônio folículo estimulante, FSH, e luteinizante, LH, que são produzidos pela hipófise, como a gente estudou no capítulo anterior, quando a gente vinha falando das glândulas, né? Então, a liberação desses ovocitos, gente, pelo ovário, ocorre ao longo da vida da mulher, até por volta dos 40, 50 anos de idade, quando a produção de ovocitos cessa. Durante a gravidez, geralmente, a ovulação ela é interrompida. E eu quero que vocês acompanhem comigo na página 212, onde nós temos uma representação da ovulação, tá? Temos aqui um quadro, onde a gente consegue observar, né, essa representação. E nos diz que a cada mês, gente, sob a influência dos hormônios, que a tia acabou de citar, determinadas células presentes nos ovários recomeçam a divisão celular. Como resultado, forma-se um ovocito secundário, que é liberado durante a ovulação. Após ser liberado pelo ovário, o ovocito ele é encaminhado às tubas uterinas, órgão com formato de tubo que mantém comunicação com o útero. Em geral, o encontro do espermatozoide e do ovocito ocorre no interior dessa tuba uterina, tá? Como a gente vê aqui na imagem. Gente, esse ovocito que é liberado no interior da tuba uterina está com sua divisão celular interrompida. Caso essa célula ela seja fecundada pelo espermatozoide, a divisão celular é reiniciada e o ovocito secundário dá origem ao óvulo. Bom, gente, após a puberdade e enquanto houver ovulação, o útero ele se prepara mensalmente para a gravidez, tá?
E esse processo ele ocorre sob a influência principalmente dos hormônios estrogênio e progesterona, os quais são produzidos pelo ovário. O útero ele apresenta 3 camadas, que são o perimétrio, o miométrio e o endométrio. Além disso, ele tem 3 regiões principais: o corpo, o fundo e o colo. E aí nós observamos, gente, aqui nessa representação do útero humano, tá? Nós temos o fundo, o corpo e o colo. E aí nós vemos que aqui é o perimétrio, atua na proteção do útero. O miométrio é formado principalmente por tecido muscular. E o endométrio é a camada mais interna, bastante vascularizada, certo? Esse endométrio, gente, é a camada do útero onde o ser humano em desenvolvimento se instala. Por isso, a que mais sofre modificações ao se preparar para a gravidez. Além de contribuir para a nutrição, o endométrio, gente, atua na proteção do ser humano em desenvolvimento durante a gestação, tá? O conjunto de modificações cíclicas pelas quais o endométrio passa, a fim de se preparar para a gravidez, é denominado ciclo menstrual ou ciclo uterino. A duração desse ciclo pode variar entre as mulheres. No entanto, o mais comum é que dure entre 24 e 35 dias, tá? Esse ciclo ele pode ser organizado em algumas fases. A fase que se inicia com o fim da menstruação e chamada fase pré-ovulatória. Nós temos aqui a representação da fase pré-ovulatória. Antes da ovulação ocorrem modificações no útero. Nessa etapa, o estrogênio estimula o desenvolvimento do endométrio, a qual aumenta de espessura e se torna ainda mais vascularizado, tá, gente? Determinadas células do ovário retomam seu desenvolvimento e uma delas origina o ovocito. Temos a fase pré-ovulatória, que é seguida pela ovulação. Após a liberação do ovocito pelo ovário, inicia-se a fase pós-ovulatória, que na fase pós-ovulatória se inicia após a liberação do ovocito pelo ovário. Nessa etapa, o endométrio chega ao máximo de sua espessura. A manutenção do endométrio espesso ocorre principalmente por causa da ação do hormônio progesterona. A fase pós-ovulatória dura cerca de 14 dias, Bom, gente, caso não haja fertilização, o ovocito secundário não completa sua divisão e é eliminado pelo corpo da mulher. Quando não ocorre a gravidez após a fase pós-ovulatória, observa-se a fase menstrual, que é a menstruação, né? Nessa fase, parte do endométrio é eliminada do corpo, o que resulta em sangramento facilmente perceptível pela mulher. Junto com parte do endométrio e com sangue, o ovocito é eliminado. Contrações fracas do miométrio ajudam o útero nessa eliminação. O material expulso durante a menstruação sai do útero, passa pela vagina e é eliminado pelo exterior do corpo feminino. A menstruação, ela dura cerca de 5 dias e elimina entre 50 ml a 150 ml de sangue. Depois dela, o endométrio torna-se menos espesso e o ciclo recomeça. Gente, a primeira menstruação, ela é denominada menarca e ocorre por volta dos 12 anos de idade, tá? Quando se inicia a puberdade. O ciclo menstrual, gente, ele ocorre periodicamente durante o período fértil da mulher, que se estende até por volta de 50 anos de idade. Nessa época ocorre a última menstruação, denominada menopausa. Os ciclos menstruais cessam com a idade porque, à medida que a pessoa envelhece, a quantidade de ovocitos reduz até esgotar a sua produção, tá bom?
Além disso, ovários femininos tendem a diminuir de tamanho, resultando na redução dos hormônios produzidos por essa glândula. Bom, meus amores, tendo entendido, né, o que é, como acontece no órgão genital feminino, né, a tia queria deixar para que a gente fixasse o que a gente estudou, a atividade da página 218, 219 e 220. A tia pede que vocês respondam e que vocês estejam me enviando, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham conseguido absorver bem. Então, um grande beijo e bons estudos!